Imagine acordar e perceber que tudo ao seu redor mudou, que as ruas continuam as mesmas, mas o país já não é mais o mesmo. Que da noite para o dia, uma simples linha no mapa decidiu o destino de milhões de pessoas. Uma linha invisível que separou famílias, dividiu ideologias e transformou vizinhos em inimigos. Agora, imagine nunca mais poder atravessar essa linha. Nunca mais ver quem ficou do outro lado. Essa não é uma história de ficção. Isso aconteceu de verdade. E as consequências continuam até hoje. Essa é a história da Guerra da Coreia. Um conflito que colocou o mundo à beira de uma guerra global, envolvendo superpotências, ideologias e milhões de vidas. Uma guerra brutal, silenciosa para muitos, mas decisiva para o mundo como conhecemos hoje. E o mais assustador? Ela nunca terminou oficialmente. Se você quer entender como esse país foi dividido e por que suas consequências ainda afetam o mundo hoje, fica comigo até o final desse vídeo. Porque essa história é muito mais profunda do que parece. Para entender essa guerra, precisamos voltar muito antes da Guerra Fria, quando a Coreia era um único país. Durante séculos, a península foi governada pela dinastia Joseon, um reino unificado por mais de 500 anos. Uma nação com identidade própria, cultura forte e um povo profundamente ligado à sua terra. Mas sua posição geográfica, entre grandes potências, a transformou em alvo. No final do século XIX, o equilíbrio de poder na Ásia começou a ruir. A China enfraquecia e duas novas potências emergiam: Rússia e Japão. A Rússia buscava acesso ao Pacífico. O Japão queria expandir seu império. Essa rixa levou à Guerra Russo-Japonesa em 1904 e, surpreendendo o mundo, o Japão venceu. A partir daquele momento, o destino da Coreia começou a ser decidido sem os coreanos. E em 1905, o país se tornou um protetorado japonês. Ainda existia, mas já não era livre. Em 1907, após o imperador coreano tentar resistir diplomaticamente, o Japão reagiu com força, forçou sua abdicação, ocupou posições estratégicas e tomou o controle político. E então veio uma decisão crucial. O exército coreano foi dissolvido. Soldados desarmados, quartéis fechados, resistência esmagada. Sem forças armadas, o país ficou indefeso. E em 1910, a anexação foi oficializada. A Coreia deixava de existir como nação independente. Começavam 35 anos de ocupação. Durante esse período, a cultura coreana foi reprimida, a língua controlada e o país explorado. Mas o povo não se rendeu. Em 1919, milhões foram às ruas no movimento de 1º de março. A resposta foi violenta, mas a resistência continuou, em guerrilhas, no exílio e na memória de um povo que se recusava a desaparecer. Até que, em 1945, o Japão caiu e a Coreia finalmente foi libertada. Ou pelo menos, parecia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão em 1945, a Coreia finalmente estava livre de décadas de ocupação. Mas essa liberdade duraria pouco. Antes mesmo que os coreanos pudessem decidir seu próprio futuro, duas potências já se moviam para ocupar o território. Ao norte, as tropas da União Soviética avançavam rapidamente. Ao sul, forças dos Estados Unidos desembarcavam. Não houve consulta ao povo coreano. Não houve acordo nacional. Não houve escolha. A decisão foi tomada às pressas, em escritórios,
longe da realidade de quem vivia ali. Uma linha foi traçada no mapa. O paralelo 38. Uma simples divisão, quase técnica. No norte, os soviéticos apoiaram a criação de um governo comunista, liderado por Kim Il-sung. No sul, os Estados Unidos estabeleceram um governo alinhado ao Ocidente, liderado por Syngman Rhee. Dois líderes, duas ideologias, duas visões completamente opostas de futuro, e ambos afirmavam ser o único governo legítimo de toda a Coreia. A tensão crescia a cada dia. Famílias que viviam em lados opostos da linha foram separadas sem aviso. Cartas deixaram de chegar. Contatos desapareceram. E lentamente, a divisão política se transformava em uma divisão humana. Enquanto isso, o mundo entrava em uma nova era, a Guerra Fria. De um lado, o comunismo. Do outro, o capitalismo. E a Coreia se tornava um dos primeiros campos de batalha dessa disputa global. O que começou como uma divisão provisória, agora caminhava para algo muito mais perigoso. Porque nenhum dos lados aceitava essa separação como definitiva. Ambos queriam reunificar o país, mas não por negociação, e sim pela força. Em 25 de junho de 1950, a tensão explodiu. Depois de anos de rivalidade, ameaças e fronteiras instáveis, o conflito finalmente saiu do papel, sem aviso, sem declaração oficial de guerra. Ainda nas primeiras horas da manhã, aproximadamente 150 mil soldados norte-coreanos, divididos em 10 divisões de infantaria, cruzaram o paralelo 38. Era o início de uma ofensiva massiva. Mas esse ataque não aconteceu por acaso. A Coreia do Norte estava fortemente apoiada pela União Soviética. Seus tanques, suas armas e grande parte de sua estratégia militar tinham influência direta soviética. Tanques soviéticos T-34 avançavam rapidamente pelas estradas. Artilharia abria caminho e milhares de soldados marchavam em direção ao sul. O ataque foi planejado para ser rápido, decisivo e impossível de conter. O exército sul-coreano, mal equipado e despreparado, não conseguiu reagir à altura. As linhas de defesa colapsaram. Cidades caíam uma após a outra. A população civil fugia em desespero, carregando o pouco que podia, sem saber se voltaria. Em poucos dias, as forças norte-coreanas já estavam às portas de Seul. E então, a capital caiu. O governo sul-coreano recuou às pressas, enquanto o país parecia desmoronar. Parecia que tudo havia acabado antes mesmo de começar, que a Coreia do Sul seria completamente tomada e que a península seria reunificada pela força. Mas o mundo reagiu. A rápida invasão da Coreia do Sul chocou a comunidade internacional. Sob a liderança dos Estados Unidos da América, a ONU tomou uma decisão inédita: intervir. Pela primeira vez na história, uma força multinacional se unia para conter um avanço militar dessa escala. Soldados de diversos países começaram a chegar à Península Coreana. Mas, naquele momento, a situação ainda era crítica. As forças sul-coreanas e da ONU estavam encurraladas no extremo sul, em uma pequena faixa de território conhecida como o Perímetro de Pusan. Era a última linha de defesa. Se aquela posição caísse, a guerra estaria perdida. Mas então, veio uma decisão ousada, arriscada, quase impossível. O general Douglas MacArthur propôs um plano inesperado: um ataque direto, por trás das linhas inimigas. O alvo, Incheon, um porto com marés imprevisíveis, canais estreitos e defesas naturais que tornavam qualquer desembarque extremamente perigoso. Muitos consideraram o plano loucura,
mas ele seguiu em frente. Em setembro de 1950, a operação começou. Navios de guerra abriram caminho com bombardeios intensos, enquanto tropas desembarcavam sob fogo inimigo. O efeito foi devastador. As forças norte-coreanas não esperavam um ataque ali. Foram pegas completamente de surpresa. Suas linhas de suprimento foram cortadas. Sua comunicação desorganizada. E pela primeira vez desde o início da guerra, o avanço mudou de direção. Rapidamente, as tropas da ONU avançaram, retomaram Seul e empurraram o exército norte-coreano de volta para o norte. O que antes parecia uma derrota inevitável se transformava em uma virada histórica. Mas o avanço foi longe demais. Após a vitória em Incheon, as forças da ONU continuaram avançando para o norte, determinadas a reunificar a Coreia sob um único governo. Cidade após cidade era retomada. O exército norte-coreano recuava, desorganizado. E então, eles se aproximaram da fronteira com a China. O rio Yalu, uma linha invisível, mas extremamente sensível. Para a China, aquilo era uma ameaça direta. A presença de tropas americanas tão perto de seu território era inaceitável. E então veio a resposta. Em silêncio durante a noite, centenas de milhares de soldados chineses cruzaram a fronteira. Estimativas apontam mais de 300 mil homens entrando no conflito. E eles não vieram para conter, vieram para atacar. O primeiro impacto foi devastador. As tropas da ONU não esperavam aquela ofensiva. Foram surpreendidas, pegos de surpresa e forçadas a recuar. O que antes era avanço se transformava em retirada. E então, a guerra mudou completamente. Agora, não era mais uma ofensiva rápida. Era uma luta brutal pela sobrevivência. O inverno coreano caiu com força. Temperaturas chegavam a menos 30 graus. Armas congelavam. Feridos não resistiam ao frio. E cada batalha se tornava ainda mais mortal. Combates corpo a corpo, ataques noturnos e ondas humanas de soldados avançando sob o gelo. Foi nesse cenário que ocorreram algumas das batalhas mais intensas da guerra, como o reservatório de Chosin. As perdas foram devastadoras, de ambos os lados. Milhares de soldados morreram, não apenas pelo combate, mas pelo frio, pela fome e pelo esgotamento. E mais uma vez, o mapa mudava. As forças da ONU recuavam para o sul, enquanto o conflito voltava ao ponto de equilíbrio. O que antes parecia uma vitória garantida, agora se transformava em um pesadelo sem fim. E o pior ainda estava por vir. A partir de 1951, a guerra entrou em um impasse. Depois de avanços rápidos, retiradas caóticas e batalhas devastadoras, o conflito simplesmente travou. Nenhum lado conseguia avançar de forma decisiva. Mas isso não significava paz. Muito pelo contrário. Os combates continuavam todos os dias. Linha contra linha, colina contra colina. Pequenas elevações, sem valor aparente, se tornavam campos de batalha sangrentos. Eram conquistadas, perdidas e reconquistadas, repetidas vezes. A guerra havia se transformado de movimentos rápidos para uma luta de desgaste. Trincheiras foram cavadas, posições fortificadas surgiram e o fronte se estabilizou, próximo ao paralelo 38. Bombardeios constantes rasgavam o céu. Artilharia pesada destruía tudo ao redor e soldados viviam sob tensão permanente. Enquanto isso, as negociações de paz começaram. Em 1951, representantes dos dois lados se reuniram. Mas chegar a um acordo era tão difícil quanto vencer a guerra. Discussões se arrastavam por meses, depois anos,
Enquanto diplomatas discutiam, soldados continuavam morrendo. Milhares de vidas eram perdidas por metros de terreno que não mudavam o resultado final. Era uma guerra sem avanço, sem vitória clara, sem fim à vista, um conflito preso no tempo. E aos poucos, ficava claro, essa guerra não seria vencida no campo de batalha. Depois de 3 anos de destruição, um acordo finalmente foi alcançado. Um armistício foi assinado. Os combates cessaram. As armas silenciaram. Mas a paz nunca veio. Já se passaram mais de 70 anos desde o armistício de 1953 e nenhum tratado oficial foi assinado. Isso significa que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. A linha de divisão foi mantida, próxima ao paralelo 38. E ali nasceu a famosa Zona Desmilitarizada, um dos lugares mais vigiados e tensos de todo o planeta. De um lado, a Coreia do Norte, isolada, fechada, militarizada. Do outro, a Coreia do Sul, aberta e conectada ao mundo. Duas realidades completamente diferentes, mas com uma origem em comum. Famílias que foram separadas, nunca mais se reencontraram. Histórias interrompidas, vidas divididas. Por uma linha que não deveria existir. Décadas se passaram. Crises vieram e foram. A tensão nunca desapareceu e o mundo continua observando com a mesma pergunta sem resposta. Até quando? Até quando um povo continuará dividido? Até quando essa guerra permanecerá inacabada? Porque às vezes, o verdadeiro fim de uma guerra não é quando os tiros param. É quando as cicatrizes finalmente desaparecem. E na Coreia, elas ainda estão longe de desaparecer. Se esse vídeo te fez refletir ou aprender algo novo, compartilhe com alguém. E se você gosta de conteúdos como esse, histórias reais, intensas, que moldaram o mundo em que vivemos hoje, se inscreva no canal. Esse é o canal Ecos da Humanidade. E a gente se vê no próximo vídeo.